Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Direitos Sem Fronteiras. Facilitar o comércio e fortalecer a relação com os países. Ao longo da história, particularmente a história recente, vimos a evolução de blocos que buscam a integração econômica. O que é preciso fazer para que esse tipo de relação avance e seja benéfica para os integrantes? Como fica a questão da legislação para que não haja controvérsias entre os membros? Sobre este assunto, eu converso com a doutora em Direito Internacional Econômico, Alice Rocha, e com a mestra em Direito das Relações Internacionais e professora de Direito Econômico, Luísa Faria. Você acompanha agora uma reportagem sobre o tema. Criada em junho do ano passado, a Aliança do Pacífico é um bloco comercial formado por 4 países: Chile, Colômbia, México e Peru. A União prevê um acordo de livre comércio e também de integração regional. Recentemente, o grupo anunciou reduzir a zero a tarifa para exportação entre os componentes. Juntos, os países da aliança representam a 8ª maior economia do mundo. O crescimento registrado no ano passado entre os integrantes foi de 4,9%, em média, índice bem acima dos 2,2% do Mercosul. Com um PIB de 30,5% do total latino-americano e crescimento que supera os vizinhos do Mercosul, a jovem Aliança do Pacífico dividiu a região e já desperta o interesse como alternativa pró-mercado do continente. Em 2012, os 4 países da aliança já exportaram 10% a mais em bens e serviços que os 5 membros do Mercosul. Especialistas acreditam que a criação da Aliança do Pacífico pode trazer prejuízos para o Brasil. A grande perda seria com relação ao fluxo de investimentos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de ambas nos nossos estúdios aqui da TV Justiça para falar a respeito desse tema, que é muito presente, como eu disse, particularmente a partir do século XX, embora nós tenhamos tido ao longo da história diversas tentativas de estabelecer alianças, só que muitas vezes os interesses econômicos acabavam ditando, na verdade, a realização de guerras. Mas ao longo do século XX tivemos essa característica, vou até perguntar se é isso mesmo, mas antes desse ponto histórico especificamente, eu gostaria de começar perguntando à doutora Alice com relação à própria definição de bloco econômico. Ouve-se muito falar nisso pela própria mídia, pela própria imprensa, mas há delimitações bastante específicas para se definir o que é um bloco econômico. Claro, bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que eu acho que é um assunto atual, um assunto bastante relevante. E é um assunto que a gente ministra, né, nos cursos de Direito, principalmente na disciplina de Direito Nacional Público, onde didaticamente a gente procura passar para os alunos justamente a noção de que bloco econômico não são todos iguais, cada um tem a sua especificidade, onde a gente teria 5 gradações relativas justamente ao processo de integração, alguns mais integrados do que outros, quando a gente começa primeiro com uma zona de preferência tributária, em seguida a gente passa por uma zona de livre comércio, como o caso do NAFTA. Em seguida, a gente pode ter uma união aduaneira, que é o caso do Mercosul, mesmo sendo uma união aduaneira imperfeita ainda. Depois, a gente tem o mercado comum e, por fim, a gente teria a união monetária e é o caso da União Europeia, que é o único bloco que conseguiu atingir os 2 últimos. Então, a gente percebe que são várias etapas que esses blocos passam, uns mais aprofundados do que outros, mas todos na mesma perspectiva de buscar o quê? Uma formação de blocos onde os parceiros comerciais comercializem de forma favorecida, de forma preferencial em relação aos parceiros externos, na busca justamente por esse desenvolvimento da região e dos interesses desse bloco específico. Então, a gente percebe que a tentativa é de avançar nesse processo de integração. Mas é claro que, por exemplo, no caso do NAFTA, dificilmente o NAFTA vai passar de uma zona de livre comércio, que é o que ele é hoje, para uma união aduaneira, por uma questão de interesse econômico, por outras razões. Já o Mercosul tem lutado para se tornar uma união aduaneira efetiva, uma união aduaneira que tenha uma tarifa externa comum válida, uma tarifa que seja utilizada e que não tenha tantas exceções. Então, a gente percebe que mesmo a Organização Mundial do Comércio, desde o início da formação do GATT, já vinha apoiando a formação desses blocos econômicos, mesmo sendo eles uma exceção ao comércio multilateral, mas sempre nessa perspectiva de Estados, venham para os blocos econômicos, busquem se desenvolver e uma vez que vocês se desenvolveram, se fortaleceram, abre esse comércio para o mercado multilateral, para essa questão de uma liberalização maior.
Então, a gente percebe que sempre a perspectiva é essa, dessa busca por uma gradação cada vez maior de integração, mas sempre verificando o mercado global, justamente para não prejudicar também as relações multilaterais. Doutora Luísa, se quiser fazer alguma observação especificamente sobre essa primeira pergunta, pode ficar à vontade, mas eu vou encaminhar um outro ponto específico, que foi justamente quando eu insisti em relação ao século XX. Nós, inclusive, durante a gênese do que se tornaria a Segunda Guerra Mundial, o próprio poder na Alemanha foi disputado e ganho pelo Partido Nacional Socialista com a argumentação do chamado espaço vital, que inclui questões econômicas. Depois do trauma da Segunda Guerra Mundial, nós podemos dizer que a partir daí nós tivemos a procura mais forte pelas saídas diplomáticas e a formação desses blocos econômicos? Sim, porque, na verdade, o fortalecimento dos blocos econômicos vem justamente depois do GATT, que, na verdade, tinha a ideia da criação do acordo de Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, criaram-se algumas instituições internacionais para, de alguma forma, tentar reestruturar os países e, além de reestruturar, tentar impedir que uma nova guerra acontecesse. Então, tentou-se criar a Organização Internacional de Comércio, que não conseguiram. Então, criaram-se o GATT, que é um acordo que não tinha personalidade jurídica, era simplesmente um acordo comercial. E o GATT previa e incentivava a criação desses blocos. E dentro da Europa, principalmente quando a gente fala de Europa, que vem da Segunda Guerra, a ideia é que se esses blocos atuassem em conjunto em termos econômicos, você poderia ter até uma pacificação, você evitaria uma nova guerra. Porque as guerras, elas normalmente têm um fundo econômico também. Ninguém entra numa guerra se não for também por questões econômicas e financeiras. Então, a ideia do GATT era justamente juntar esses países, fortalecer os países mais próximos ou que tivessem objetivos em comum, para, inclusive, evitar novas guerras. Claro que esse não foi o único motivo, mas, com certeza, ele incentivou e, de alguma forma, manteve aí essa pacificação. A doutora Alice falou justamente a respeito destas diversas fases que existem para a efetivação de um bloco econômico. Um dos motivos para que isso seja um processo gradativo é justamente para que os países possam se adequar em relação às suas características econômicas e até mesmo culturais, para que possa haver essa união, particularmente do ponto de vista econômico? Com certeza. É difícil um bloco já começar, por exemplo, como a União Europeia hoje, como união monetária, já com uma moeda comum. Porque daria um choque muito grande nas economias e principalmente teriam muitos setores prejudicados. Porque quando você abre o comércio, quando você liberaliza o comércio dentro de um bloco, é bom em termos de concorrência. Mas para aquelas empresas que estavam acostumadas a dominarem o mercado de um país, elas poderiam de alguma forma ter problemas, ter alguns tipos de colapso. Então, a ideia é que você sempre comece de uma forma mais lenta, gradativa, até que você consiga atingir uma forma, que você consiga atingir uma forma mais completa, mais complexa também. Claro que tem blocos que, pela sua própria natureza, eles não têm o objetivo de chegar ao 5º degrau. Tem blocos que só desejam virar simplesmente uma zona de livre comércio. Outros não, outros querem continuar crescendo. Então, vai muito também dos objetivos comuns de cada bloco. Mas nunca um bloco começa já na última etapa. Ele vai seguindo essas etapas gradativamente quando é de seu interesse. Quando não é de seu interesse, ele estagna naquela etapa, porque ele já atingiu os seus objetivos. Principalmente quando a gente fala de blocos que têm países com realidades muito diferentes, como é o caso do NAFTA. Que tem o México, que tem uma economia bem mais complicada, em relação aos outros países, que é os Estados Unidos e o Canadá. Então, é um bloco que já nasceu para não passar daquilo. E a gente tem outros blocos que não, que nasceram com o objetivo de crescer e continuar crescendo, como, por exemplo, a União Europeia conseguiu atingir hoje. Dentro desses 5 estágios, como é que nós poderíamos situar as atuais uniões, digamos assim, que existem, como no caso do Mercosul, o próprio NAFTA, a União? Como podemos situar, para exemplificar para o telespectador, as fases em que cada um desses grupos estão atualmente? Então, vamos lá. A gente tem hoje, como exemplo atual, a gente tem o NAFTA, que se encaixaria no patamar de zona de livre comércio. Uma zona de livre comércio onde eles teriam o quê? Uma liberalização de tarifas, taxas, mas eles ainda podem negociar sem uma tarifa externa comum. No degrau União Aduaneira, a gente tem um grande exemplo do Mercosul, que é, sim, um bloco econômico que tem uma pretensão de ter uma tarifa externa comum, tem uma tarifa externa comum, mas, infelizmente, eles têm uma lista de exceção, que é enorme essa tarifa externa comum, então acaba que ela não se efetiva. E eu acho que eu pulei a primeira etapa, que é aquela zona de preferência tributária, a primeirinha, que foi o exemplo da LAUC,
uma zona que a gente tentou criar aqui na América do Sul, justamente que teria algumas tarifas preferenciais, mas que ainda teria uma tarifação entre os membros. Então, perceba que, aos poucos, os países vão abrindo essa tarifação, reduzindo essas tarifas entre eles e, ao mesmo tempo, se colocando enquanto bloco, até no sentido de aumentar o seu poder de barganha internacionalmente. Onde a gente percebe que, por exemplo, o Chile não é membro efetivo do Mercosul. Por quê? Porque ele não foi convidado? Não, porque a estratégia econômica do Chile, ele prefere, ao invés de entrar no Mercosul e negociar todos juntos com uma mesma tarifa externa, ele prefere negociar com 16, 18, 20 estados independentemente. Então, depende muito também da estratégia econômica, comercial do Estado. Vale mais a pena estar dentro desse bloco? Não vale mais a pena? Lembrando que nada no direito nacional é de graça, ninguém faz nenhum favor. Então, está sempre ligado aos interesses econômicos e como eu faço para ganhar mais? É participando ou não participando? Existe a possibilidade, por exemplo, de participação de diferentes blocos econômicos? Existe, principalmente porque a gente tem um grande problema de definição também. Quando a gente fala em acordo comercial regional ou bloco econômico, a gente tem sempre aquela pretensão que eles estariam todos unidos por fronteiras dentro de uma mesma região. E o que a gente percebe hoje em dia é que mesmo acordos bilaterais, acordos envolvendo 3 estados, os BRICS, que são estados que estão presentes em todos os continentes, pode ser configurado um bloco econômico. Então, eu posso participar do Mercosul, eu posso participar dos BRICS, como é o caso do Brasil, eu posso participar de outros acordos bilaterais. Então, tudo depende, mais uma vez, da estratégia do Estado, como ele vai fazer para ter mais oportunidades de comércio. Isso gera uma série de implicações. Bom, a nossa conversa ela continua daqui a pouco, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos a falar sobre integração econômica. Não saia daí. Acontece em Brasília nos dias 24 e 25 de junho o Colóquio Internacional de Ouvidorias de Comunicação Pública. O intercâmbio vai reunir profissionais da América Latina, Europa e da América do Norte. Podem participar pessoas que atuam no campo público da comunicação e cidadãos interessados em discutir o tema. O evento ocorre no Espaço Cultural da Empresa Brasil de Comunicação. As inscrições estão abertas até o dia 23 de junho através do e-mail cerimonial.cp@ebc.com.br. Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando sobre integração econômica. Dessa vez eu vou começar o bloco com a doutora Luísa, falando mais específico da Aliança do Pacífico, México, Colômbia, Peru e Chile. Aliás, tenha sido apontado, inclusive, comparativamente em relação ao próprio Mercosul, como um exemplo de sucesso em relação ao seu processo de integração. A doutora concorda com esse ponto de vista? A questão da Aliança do Pacífico está mais ligada com motivos políticos em si do que econômicos. O Mercosul ele foi criado pelo Tratado de Assunção em 1991 e ele só entrou de fato em vigor em 94, então assim, foram 3 anos de acordos, de expectativas. A Aliança do Pacífico ela só tem 1 ano e ela já está conseguindo movimentar a economia da América do Sul. Então essa comparação com o Mercosul, falando que o Mercosul fracassou e que a Aliança do Pacífico é um sucesso, está mais ligada com a questão do prazo. Só que a gente sabe que o prazo ele não pode ser o único fator a ser analisado. Realmente, a Aliança do Pacífico está conseguindo uma integração de forma mais rápida que o Mercosul. E os países têm se envolvido mais do que os próprios países do Mercosul, justamente porque o Mercosul era muito novo. Foi o primeiro bloco de fato, criado na América do Sul. Então, tinha todo aquele medo, todo aquele receio. Depois de perceber que o Mercosul estava dando certo, a ideia de criar a Aliança do Pacífico veio. Hoje, o México seria aí o grande líder. Tem uma grande discussão se os Estados Unidos interferem ou não politicamente em relação à grande dependência do México dos outros países com os Estados Unidos. E até dizem, alguns autores, poderia ser uma forma de retaliação ao próprio Mercosul e aos países que não quiseram a criação da ALCA. Só que, na verdade, ainda é muito cedo para a gente falar em sucesso e falar em desenvolvimento da Aliança do Pacífico. Ela tem dado certo, ela tem movimentado a economia da região. Realmente, o mercado do Mercosul tem diminuído em termos de números quantitativos depois da criação da Aliança do Pacífico, mas ainda é muito recente. Hoje, ainda não tem como fazer essa avaliação, porque, no fim das contas, tem espaço para o Mercosul e a Aliança do Pacífico dentro da América do Sul.
um não exclui o outro. Embora possa influenciar, eu vejo também que a Aliança do Pacífico pode também fortalecer o Mercosul, porque ele se sentindo ameaçado, pode ter mais vontade, mais expectativa de evoluir em termos de integração. Hoje em dia nós temos uma situação de interdependência muito grande de linhas cruzadas em relação a fluxos de diversos tipos de mercadoria. Isso facilita do ponto de vista, ou melhor, dificulta desentendimentos entre os blocos e entre os países, na medida que um produto que é produzido no México, que tenha os Estados Unidos possam ter algum interesse em relação àquela comercialização específica, mas também entra por uma outra linha por conta de um outro país que interfira na Ásia, vamos dizer assim. Essa interdependência globalizada, isso facilita a manutenção desses processos como pela via diplomática? Então, a formação de blocos econômicos, ao mesmo tempo que pode facilitar o comércio, pode dificultar o comércio. E é justamente isso que os Estados têm que ter muito cuidado. Hoje a gente vive cada vez mais de um mundo interdependente, um mundo global, onde todo mundo depende de todo mundo, mas a gente continua vivendo aquela teoria da vantagem comparativa, onde eu vou ter sempre um país que, comparativamente falando, seja pela localidade, pela temperatura, pelas condições naturais, ele vai ter uma vantagem maior do que um outro país em produzir aquela mercadoria. Acaba que eu, participando de bloco econômico, às vezes eu vou comprar um produto de uma qualidade inferior, ou um produto até mais caro, por quê? Porque eu faço parte do bloco econômico, do que se eu tivesse simplesmente comprado daquele local onde o produto era mais barato ou de melhor qualidade do que dentro do bloco. Agora, tudo depende, mais uma vez, do quê? Do interesse do Estado. Agora, dentro de uma zona de livre comércio, por exemplo, o que é comercializado ali não tem tarifa. Só que tem que ser os produtos originários daqueles estados. Como é que eu determino qual que é o produto originário daquele estado? A partir de uma regra que chama regra de origem. Eu vou ter regras específicas para determinar se o produto é originário daquele estado, para verificar se dentro daquele bloco econômico ele pode ser comercializado com uma tarifa zero. E aí que vem a questão de que muita gente tenta produzir, por exemplo, têxtil no México para comercializar nos Estados Unidos, ou tenta produzir carros na Argentina para ser comercializado no Brasil. Agora, a gente sabe que necessariamente um carro é formado por peças que vêm de vários países. Só que se ele atende às regras de origem daquele estado, ele é produzido ali, ele é comercializado a uma tarifa zero. Então, a gente percebe que esses blocos econômicos, eles têm uma tendência a facilitar, a melhorar, mas ao mesmo tempo tem que se ter muito cuidado com a questão do protecionismo, que pode aparecer justamente em função desse mecanismo de cooperação. Agora, como a Luísa falou, nem todos os blocos econômicos são ligados à questão econômica, comercial. Eu posso ter blocos econômicos que são muito mais ligados à questão de cooperação, à questão de política, à questão de vamos trabalhar todos juntos para a melhoria de outros setores. Mas o comércio, o dinheiro, a economia está sempre também por trás dos interesses dos Estados. Então, eu acredito que pode ser uma coisa tanto para o positivo quanto para o negativo, e nem mesmo essa interação global, essa inter-relação que a gente está vivendo hoje, vai impedir que esses blocos continuem sendo formados e que eles continuem buscando o seu aprofundamento, sua atuação. Eu acredito que uma coisa caminha com a outra, assim como tem acontecido nos últimos 100 anos, vai continuar acontecendo dentro de uma perspectiva própria. E é também uma preocupação da OMC justamente o protecionismo, porque os blocos eles surgiram para criar a liberalização multilateral, mas a ideia é que ela seja um primeiro passo para depois atingir a liberalização total, a liberalização de todos os países do globo. Então, a princípio seria regional para depois tornar do mundo todo. Então, a grande preocupação da OMC é que os blocos não sejam protecionistas, justamente que eles passem dessa fase de só querer comprar o produto interno, o produto de origem, e, enfim, que abram mercado para outros países também participarem. Poderíamos dizer, eu faço a pergunta às duas, que os blocos econômicos, passada até mesmo esta quinta e última fase, na verdade seriam uma fase de um procedimento maior, que seria a globalização total de livre circulação de produtos em todo o mundo, seria isso? Acho que não, porque se eu ultrapasso a última fase, que é a questão da moeda comum, eu estou num processo de integração que vai na contramão do processo de globalização, que, pelo contrário, eles deveriam abaixar as barreiras. Só que o que a gente percebe é que cada vez mais os países têm se unido, no sentido de que países em desenvolvimento se unem com outros países em desenvolvimento justamente para formar blocos de coalizão, onde hoje a gente tem uma situação que é única na história, onde a gente passa por uma crise de leadership. Hoje no mundo a gente não tem mais aquela nação poderosa capaz de suportar todas as crises, todos os problemas,
né? Diga-se de passagem, o exemplo dos Estados Unidos e da crise financeira e econômica que a gente passou. Hoje a gente não tem mais esse grande Estado, esse grande pai que gerencia todas as atividades. E a gente está num problema, né? Eu considero um problema de geopolítica, onde hoje quem manda é o capital. Só que, onde está esse capital? E quando a gente se questiona se os Estados Unidos vierem a perder esse papel de líder mundial, quem assume no lugar deles? E a tendência é pensar na China. Foi a primeira coisa que eu pensei. É pensar na China, só que a gente tem que lembrar que a China tem problemas internos que ela não consegue resolver. E, entre nós, eu acredito que a China não tenha interesse em assumir esse papel de líder mundial. A China, hoje, ela está entrando nos países, ela tem um modus operandi completamente diferente do modus operandi americano. É o maior mercado consumidor do mundo em número de pessoas, mas não em volume de compras, continua sendo os Estados Unidos. Então, eu acredito que a China não tem interesse nesse papel. E aí que vem a questão de que talvez um país sozinho não assuma esse papel de líder, mas por que não um bloco? Um bloco econômico, e essa é a grande esperança de alguns analistas em relação aos BRICS. Só que eu acho também que é muito fácil a gente pensar que os BRICS, formados por países em desenvolvimento, países emergentes, teria condições, no momento atual, de assumir um papel de líder mundial frente aos países que estão passando por problemas, mas continuam sendo os países mais ricos do mundo. Quando a gente pensa em um mercado global, no direito internacional impera muito a lei do mais forte contra o mais fraco. Então, os países, eles buscam blocos, principalmente os países em desenvolvimento, para, de alguma forma, ter uma voz ativa, para, de alguma forma, participar. Como, por exemplo, como é o caso do Mercosul e até mesmo dos BRICS, que ainda não é um bloco econômico que tem enfim, tratados tributários sobre tributação, mas é um bloco de cooperação, em que eles juntos estão tentando produzir, angariar, enfim, influenciar decisões na rodada do OMC e etc. Então, a ideia de dar força a esses países emergentes, a esses países em desenvolvimento, é justamente essa. Eles sozinhos não vão conseguir competir no mercado internacional. Então, para isso, eles se juntam. E os grandes se juntam justamente porque eles querem continuar grandes, porque eles querem continuar tendo mercado. Então, se a gente pensar em países isoladamente, realmente, hoje é uma realidade que é inconcebível para o mundo globalizado de hoje. Os países vão estar em blocos. Mas a ideia é que esse bloco não fique fechado, que esse bloco crie acordos e comercialize com outros blocos e com outros países também. Uma pergunta que não pode faltar, porque é um tema muito atual, embora nós tenhamos um pequeno problema, que é o fato de que é algo que está em plena movimentação, isso a qualquer momento pode ser assinado. Mas na data de hoje isso ainda não está pronto, que ainda é o acordo transatlântico entre Estados Unidos e a União Europeia. Há muitas questões envolvendo este acordo e há uma perspectiva, inclusive, de alguns analistas muito pessimista, inclusive nessa questão da liderança, essa questão do leadership. Isso pode ser algo prejudicial de alguma forma, no seu ponto de vista? Como você mesmo colocou, esse acordo ainda não foi assinado. Esse acordo está em vias de negociação entre Estados Unidos e União Europeia, onde um dos fatores que bloqueia esse acordo hoje é a questão audiovisual, a questão de exceções culturais, que a gente sabe que a União Europeia teria uma proteção muito maior do que os Estados Unidos em alguns setores e vice-versa. É um acordo que, se assinado, nós estamos falando no maior acordo bilateral da história. São os dois grandes mercados consumidores do mundo. A gente está falando aí no comércio de trilhões de dólares. E a grande questão é que a OMC foi criada em 95, antes dela tínhamos o GATT. A OMC sempre foi questionada a sua legitimidade em relação a esses acordos comerciais que eram criados em paralelo, onde se questionava para que eu vou participar de uma organização multilateral se eu tenho acordos regionais que eu posso estabelecer. E até então a gente não tinha nenhum acordo comercial, regional, que fosse estabelecido entre os chamados países desenvolvidos. Eles sempre precisavam do palco da OMC para negociar entre eles. A assinatura desse acordo agora, se for adiante, o que acredita-se que ele vá adiante, porque as negociações estão bem avançadas, no sentido de que eles já começaram a preparar a sua legislação interna para acomodar esse acordo, a OMC pode sim ter um problema no sentido de que, pela primeira vez, eu vou ter países desenvolvidos negociando em paralelo à organização, sendo que a gente sabe que a organização hoje ela vive um momento delicado em uma rodada de negociação que, infelizmente, não avança como eles queriam, justamente porque não se consegue um consenso, principalmente em questões relativas à agricultura, segurança alimentar e etc. Mas lembrando que nós temos o quê? Um diretor-geral brasileiro, o Roberto Azevedo, que acaba de assumir o cargo de diretor-geral da OMC e que a grande promessa do Roberto Azevedo é justamente levar a rodada de negociação, a rodada Doha, à frente. E justamente ele entra nesse momento em que as negociações estão mais avançadas do que nunca.
Então, a gente tem que aguardar para ver como que vai ser o desfecho dessa questão, mas, em caso de assinatura, a gente vai estar diante de uma nova cena econômica, comercial, que nos afeta diretamente, sim, porque aí eles vão começar a negociar regras entre ambos, que diretamente vão afetar o Brasil, que é um grande mercado consumidor para eles, no sentido de exportar e importar. Agora, quem está numa situação como a da Europa, da União Europeia, presentemente, para eles a perspectiva é extremamente positiva. No caso deles, especificamente. Sim, porque é uma esperança. Porque se eles estão passando por uma crise e eu tenho a possibilidade de um novo acordo, é uma esperança justamente de uma melhora, de uma revigorada aí na União Europeia e, consequentemente, mudando as regras para os países ricos, mudarão para os emergentes, principalmente para o Brasil, porque eles têm são mais dependentes econômicos, inclusive, do que a própria União Europeia e os Estados Unidos. Então, com certeza, isso vai afetar todo o cenário mundial. Bom, e claro que isso será objeto de debate aqui no Direito Sem Fronteiras, que infelizmente está acabando. Eu queria agradecer a presença de ambas para falar a respeito deste tema. Nosso programa vai ficando por aqui. Recebemos a doutora em Direito Internacional e Econômico, Alice Rocha, e a mestre em Direito das Relações Internacionais e professora de Direito Econômico, Luísa Faria. Muito obrigado pela presença das duas aqui no nosso programa de hoje. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode participar do Direito Sem Fronteiras mandando a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até mais, tchau!